Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Luiz Carlos Menezes e vou ministrar para vocês o curso de vendedor lojista. Meus amigos e amigas, hoje eu queria começar nessa primeira aula falando um pouquinho sobre o que vai ser o nosso curso e apresentar um pouquinho do meu trabalho, certo? Eu sou um profissional que estou há mais de 40 anos no mercado. Desses 40 anos sempre atuei na área de comércio e serviços, no quais 20 anos eu trabalhei em duas grandes multinacionais e também adquiri toda essa vivência que estou passando para vocês através da minha presença em lojas e em empresas comerciais, essa área em que a gente vai atuar, que a gente pretende ampliar nosso conhecimento. Bom, gente, quando eu me graduei, eu trabalhava numa empresa grande, uma multinacional, e lá dentro foi uma grande escola de aprendizado na área de gestão, na área de acompanhamento, porque nós tínhamos sempre um programa de treinamento permanente, e dentro desses programas eu formatei uma forma de administração e de trabalho muito interessante e que eu vou passar para vocês. Nessa empresa também eu atuei na área comercial, o que me deu uma vivência muito grande, experiência essa que também estou passando para vocês. Bom, gente, o nosso curso ele é um curso bem objetivo, baseado muito nas vivências, como eu digo a vocês, minhas e também nas minhas vivências de trabalhos de consultoria também, que eu faço hoje em empresas. Eu sou consultor e trabalho na área de gestão de pessoas, de treinamento, na área de produtividade, na área de plano de metas. E a gente junta todo esse conhecimento e está transmitindo para vocês aqui um curso bem objetivo e que vai ajudar muito aqueles que já estão no mercado e aqueles que pretendem entrar no mercado, certo? Trabalhar com vendas não é um trabalho fácil, mas também não é um trabalho tão complexo como se imagina ser. A primeira questão é a gente valorizar aquilo que a gente faz, ok? Então, gente, eu queria apresentar para você um pouquinho o conteúdo aqui do nosso curso e depois fazer algumas considerações para que a gente passe efetivamente para a nossa primeira aula. Certo? Então, o nosso conteúdo é baseado, como eu disse a você, nessa vivência e ele se inicia quando a gente vai estar aqui apresentando o curso para vocês. Depois nós vamos falar sobre o comércio como parte da nossa vida, vamos falar sobre as características do comércio varejista no Brasil, né? Vamos ter noções bem objetivas de marketing, noções de definições de marketing, que é uma ferramenta muito importante na vida de quem atua na área de vendas. Vamos discutir, vamos aprender sobre o que é um produto, para que a gente tenha muito mais condição de compreender a complexidade do processo de vendas. Em algumas situações, a gente precisa entender bem o que é um produto para poder ofertar bem um produto ao cliente. Vamos entender um pouquinho a arte de vender, vamos conversar um pouco sobre os tipos de vendas. Vamos estudar o processo de venda e sua etapa, que é uma parte mais importante do nosso curso, é o coração do nosso curso. Vamos discutir a venda em cada sua etapa, desde a abordagem ao fechamento e ao pós-venda, que nós vamos trabalhar também. Vamos falar sobre negociação, que é um momento importante do processo de venda, depois que eu destaco fora do próprio processo, onde a gente tem que aprender a negociar com o cliente, certo? Ok? Entendendo e atendendo o cliente, é preciso que a gente compreenda isso, ok? E no final, as considerações finais do nosso curso. Em cada aula, alguma dessas aulas, as principais em que o assunto é objetivo, nós vamos ter um questionário para que vocês possam responder e assim ver como é que está o aproveitamento de vocês para vocês passarem para a próxima aula. Ok, gente? Então, o que eu precisava falar de mim objetivamente, eu já falei, nós estamos conhecendo o curso. E eu queria considerar algumas coisas com vocês aqui, que hoje, por exemplo, em vendas, existe uma nova forma de trabalhar, certo? Quando a gente passou por esse processo de globalização, que nós já conhecemos tão bem, já sabemos, já ouvimos falar bem, embora precisemos entender mais aprofundadamente o que é esse processo, quem fez o curso de empregabilidade, por exemplo, vai entender melhor esse processo. E essa nova forma de trabalhar, realmente, ela exige do profissional de vendas uma postura muito mais objetiva, muito mais de preparação para aquela situação,
Por quê? Porque o mercado hoje está horizontalizado, todo mundo vende tudo, então é muito difícil, né, você segurar um cliente, fidelizar um cliente da sua loja, que não seja da forma que nós precisamos fazer, que é utilizar o nosso potencial de relação interpessoal para agradar o cliente, o nosso conhecimento sobre o produto para agradar o cliente, certo? Então não há mais como desvincular essa questão do trabalho de vendas. Antigamente o vendedor era um tirador de pedidos, certo? Hoje não, hoje é um consultor, é a pessoa que vai ouvir o problema do cliente, que vai discutir com o cliente essa questão, oferecer a ele o que de melhor para atender a necessidade. Não um produto mais caro, mas sim um produto que se adapte melhor à necessidade daquele cliente. Então essa nova forma de trabalhar, essa nova forma de se relacionar, é que vai nos diferenciar no mercado. Está sim de vendedor, mas a maior parte dele comete falhas primárias, graves. E nós, durante esse curso, nós vamos trabalhar para corrigir essa postura que a gente vê muito bem numa loja quando a gente entra. Então nós vamos ser vendedores diferenciados, vamos diferenciar a nossa forma de trabalhar, ok? Então dentro dessa nova realidade de mercado, né, não há falta de emprego, o que há é falta de pessoas qualificadas, certo? E se você entra no mercado com uma qualificação boa, uma qualificação de qualidade, que vai lhe levar realmente a ser diferenciado, você com certeza vai ter um grande sucesso, ok? O objetivo desse curso, gente, é justamente trabalhar em cima dessa nova ênfase do profissional de vendas, certo? Porque o vendedor ele passou a ter um destaque a partir do momento em que o mercado está genérico, todo mundo tem tudo para vender. O preço já não é a diferença, certo? Porque todo mundo tem preço próximo, um tem um preço um pouquinho mais caro, mas outro tem um preço menor, e assim funciona o mecanismo. O que vai diferenciar é a forma como nós vamos atuar com o cliente. Isso é uma coisa que se diz em marketing, eu vou repetir para vocês, e que é preciso, a primeira coisa que vocês têm que colocar na cabeça de vocês. O cliente está disposto a pagar até um pouco mais caro, desde que ele veja benefício nesse mais caro que ele está pagando e que ele seja reconhecido e muito bem atendido, certo? Estou cansado de ler matérias e livros sobre isso, onde se fala claramente da insatisfação da maior parte das pessoas com o atendimento desses clientes, ok? Então, é preciso primeiro, né, que a gente comece a focar o que é a profissão do vendedor. Se você tem preconceito, tem muita gente, antigamente, hoje a coisa está mudando numa velocidade muito grande, uma pessoa que não sabia exercer quase nada na vida ia ser vendedor, certo? A coisa está mudando, e mudando muito. Hoje se exige do profissional de vendas um perfil muito mais refinado, certo? Porque é ele que faz a linha de frente, é ele que vai receber o cliente quando ele está na loja. É ele que, quando não sendo o vendedor lojista, ele vai visitar o cliente. Então, ele é a primeira impressão que o cliente tem da empresa, né? Então, esse novo foco que a gente tem que ter com relação a esse profissional é justamente isso. Mudar esse layout de achar que vendas em loja é uma coisa que qualquer um faz. Não faz, certo? E os que não fazem bem, daqui a pouco vão estar desempregados, certo? Nós estamos vivendo um momento de muita transformação, certo? Essa transformação pode até parecer lenta, mas ela está muito mais veloz do que você imagina. Aquelas pessoas que se acostumaram, que aquele vendedor ou aquele lojista, que tem um dono de loja que acha isso, que o vendedor é só um detalhe, que o cliente é só um detalhe, é só um número de CPF, ele está correndo risco de sair do mercado, certo? Tem gente que acha que está fazendo um favor e atender o cliente, muito contrário, certo? Ele é que está fazendo um favor e entrar na nossa loja para comprar. Ele é a pessoa mais importante que existe ali. É ele que paga o salário de todo mundo, certo? Se não tem um cliente, não tem lojas. Se a loja ficar sem cliente, a loja fecha. Consequentemente, você vai ficar sem emprego, né? Então, dentro desse contexto, desse novo movimento, dessa nova
busca da formatação melhor do cliente, da exigência que o cliente tem hoje, depois do Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, até os anos 90, gente, o consumo era diferente. As pessoas não tinham muita preocupação com isso, certo? Hoje não, hoje o consumidor está ficando cada vez mais exigente, certo? O dinheiro mais valorizado, o tempo mais valorizado, certo? Então ele não quer nem perder tempo, nem dinheiro com coisas que possam trazer para ele aborrecimento. Se ele é mal atendido numa loja, ele sai rapidamente daquela loja, porque ao lado tem outro, e depois tem outro, e depois tem outro. Ele não vai perder tempo com um vendedor mal apresentado, com um vendedor que não sabe tratar com ele, com um vendedor que não escuta e nem busca captar a necessidade dele. Quando alguém entra numa loja, entra para satisfazer uma necessidade. Ela pode ser básica ou pode ser supérflua, não interessa, certo? Então, o cliente não está pedindo nenhum favor a você, ele está entrando na loja porque ele tem uma necessidade de consumo, ele está com dinheiro para comprar, e nós somos a ponte e vamos levá-los a satisfazer essa necessidade. Então, quer ser um novo profissional? Certo? Vire-se de frente para o cliente, entenda que ele é a razão maior da sua presença ali naquela loja. Tem gente que acha que ali, meu trabalho não, atender o cliente. Não, meu trabalho é atender, primeiro é entender o cliente para atendê-lo bem, certo? Muitas vezes o cliente entra numa loja procurando uma geladeira, certo? Mas ele tem uma necessidade com relação àquela geladeira. E eu posso tanto vender a melhor geladeira, como posso vender uma geladeira que vai atender a necessidade dele, basicamente, certo? Não interessa. O que interessa é que eu entenda o que ele está querendo e oferte a ele o produto adequado à necessidade. Nem o mais caro, nem o mais barato. Sim, aquele que é necessário para o cliente. Estamos cansados, gente, de entrar em lojas e ver pessoas ali que estão se propondo a ser vendedores, mas que não agem como tal. Certo? Que muitas vezes quer, sabe, fica até abusado quando você entra na loja. Parece que você está atrapalhando a conversa dele, ou o descanso, ou qualquer coisa que ele esteja fazendo. Não funciona dessa maneira. Certo? Nem tanto, nem tão pouco. O vendedor ele tem que ser profissional, desde a abordagem, desde da verificação, da constatação da necessidade do cliente e da oferta do produto que ele vai achar mais adequado. Quando o cliente objetivamente já sabe o que quer, melhor ainda. Mas quando não, você tem que aprender a ouvi-lo, detectar a necessidade dele e ofertar a ele o produto mais adequado, que esteja dentro daquilo que ele realmente está procurando. Certo? Então hoje, esse novo layout, esse novo mercado que se apresenta, esse novo foco que a gente tem que ter nessa profissão, de quebrar esse paradigma de uma profissão desvalorizada, que não é, né? Existe empresa, gente, que tem vendedores que não querem nunca deixar de ser vendedor, porque ele ganha melhor do que os superiores dele. Oferece a promoção, não, eu quero ser vendedor mesmo, eu não quero sair daqui não. Por quê? Porque muitas vezes ele consegue fazer. Sabe qual é a grande vantagem da profissão de vendedor? É que você pode fazer o seu próprio salário, certo? Se você tiver motivação, se você souber criar para você mesmo um plano de metas, você faz o seu próprio salário, certo? Em que nenhum outro cargo você consegue fazer isso. O vendedor, a profissão de vendas é uma profissão dinâmica, certo? Que dependendo da motivação do profissional, ele pode alcançar metas muito maiores, se ele quiser. Certo? Então, é essa nova visão que eu quero que a gente desenvolva. Primeiro, estar de frente para o cliente. Segundo, tem outras características que nós vamos estudar durante esse curso para que vocês ampliem, certo? Essa visão. Quando nós chegarmos no profissional de vendas, vocês já vão estar entendendo um pouquinho sobre marketing, um pouquinho sobre produto, um pouquinho sobre essas coisas todas que acontecem
rapidamente no mundo corporativo e que a gente não consegue, às vezes, acompanhar. É preciso estar sempre atualizado, é preciso estar sempre entendendo o que está acontecendo ao nosso redor. Porque esse mercado novo, essa mutação que existe muito rápida no mundo todo, as coisas andam numa velocidade agora assustadora, as mudanças, faz com que a gente precise estar sempre bem informado, certo? Exercer a profissão de vendedor não é simplesmente uma profissão qualquer. Na empresa comercial, o vendedor é o primeiro, é a linha de frente da organização. Certo? É ele que vai dar a resposta que a empresa precisa para conquistar o seu espaço. Então não adianta a gente fazer alguma coisa, certo? Achando que aquilo é só para receber o salário. Quem trabalha só pelo salário, não vai crescer, certo? Você tem que estar motivado, você tem que gostar do seu trabalho, você tem que estar envolvido com ele. Não esqueça disso, certo? Eu trabalho pouco porque eu ganho pouco. Você vai passar a vida toda fazendo pouco e ganhando pouco. Você tem que trabalhar, tem que mostrar excelência naquilo que você faz, certo? Porque hoje é isso que faz a gente se destacar. Às vezes a pessoa chega num momento sem muita perspectiva e cria um ambiente positivo a seu favor quando começa a trabalhar como um bom profissional. É aquele que realmente sabe, tem consciência do seu papel. Nós estamos vendo uma realidade ainda de muita mudança e isso vai interferir profundamente, certo, na vida de cada pessoa que está no mercado de trabalho ou aquelas que estão pretendendo entrar, certo? Se exige qualificação, certo? Habilidades humanas acima de tudo, que a empresa está avaliando. A primeira coisa que é avaliada por uma empresa quando vai selecionar um profissional é a capacidade de relações humanas que ele tem, de conviver, de se relacionar com os outros, de respeitar diferenças, de trabalhar em grupo, de integrar-se e de apresentar resultados positivos com todo esse comportamento. Certo? Então, esse novo layout que a gente vê hoje na vida dos profissionais de comércio e serviço, ele está cada vez mais evoluindo. Cada vez mais ele está saindo daquela questão burocrática, onde o vendedor era tirador de pedido, aquele cara que atendia o cliente simplesmente por atender, fazia o pedido dele, pronto, não tinha nenhum envolvimento. Para aquele vendedor que se relaciona com o cliente, que se torna participante da preocupação e da necessidade dele e que com honestidade oferece a ele aquilo que justamente ele precisa. Não dá para a gente desmembrar as coisas, certo? Tudo está interligado, certo? E quem está acima dessa cadeia é o cliente. Está lá você, a empresa e o cliente. O cliente está em cima. Você e a empresa estão embaixo, são a base de sustentação. Ou você pode estar até entre o cliente e a empresa. E esse é o elo de ligação com a empresa, é o vendedor. Certo? Então, se tem preconceito, comece a desmanchar isso. Certo? Se tem vontade, força de vontade, parabéns. Construa tudo que você quiser. Inclusive dizer para mim, esse mês eu quero ganhar tanto, então vou fazer um esforço de venda, certo? Vou aumentar meu potencial, vou atrás de mais clientes, vou, trabalhar com mais afinco para ter um salário melhor, para fazer uma reserva melhor, certo? Então, a grande vantagem do profissional de vendas é essa. Ele que faz aquilo que ele quer, certo? Se a empresa tem metas, ele vai atingir as metas. Mas eu quero as metas e mais alguma coisa. Eu quero ir além daquilo que já foi conquistado, certo? Triste é aquele profissional de vendas que simplesmente se senta com o resultado no colo. Eu já alcancei o que eu queria em termos de salário, então eu não vou fazer mais de força de venda. Nós vamos falar sobre isso. É muito importante. Eu, quanto supervisor de vendas e como gerente de vendas, eu acompanhava a curva de esforço
daquele profissional. Porque hoje a informática permite você fazer um plano de metas e ver que o vendedor até tal dia do mês ele fez um esforço, daquele dia em diante o esforço dele caiu, então o gráfico desceu. E muitas vezes esse esforço é a acomodação. Certo? Não é certo o vendedor ser acomodado. O vendedor tem que ter uma boa dose de ambição. Tem que ter uma boa dose de vontade de conquistar, de ir atrás. Certo? Então, gente, mudando um pouquinho a visão do vendedor para o foco no mercado, certo? O que é que o mercado está oferecendo hoje? Boas oportunidades, mas tão somente, exclusivamente, para aqueles que são bons profissionais. Que estão qualificados para tal. Fora isso, se não for assim, você vai ficar ali patinando, deslizando, não vai sair do canto. Certo? Hoje o mercado exige pessoas altamente capacitadas, muito bem qualificadas, para que a gente possa realmente ocupar um espaço no mercado. Não adianta você ter uma loja bonita, com o melhor equipamento, quando você não tem uma equipe que está de frente para atender um cliente bem preparado. Começa a aparecer, começam a ser gerados os conflitos. O cliente está insatisfeito, dali ele não volta mais. Ele tem 1000 opções de loja, porque é que ele vai voltar na minha loja depois que ele saiu de lá aborrecido? Certo? Então é preciso que a gente faça essa avaliação, que a gente mude essa mentalidade. O cliente é a razão de todo o nosso negócio. É a razão maior de nós estarmos ali. Sem ele, nós não somos nada. Nem emprego temos. Certo? O setor do comércio e serviço hoje é um setor muito dinâmico. Certo? E a gente precisa acompanhar esse dinamismo. Para acompanhar ele é preciso capacitação, quase que permanente, certo? E visão de mercado. Estudar, perceber o mercado, aonde está inserida a sua empresa e aonde tudo que abrange esse mercado. Não é só a sua empresa, não é? Conhecer o mercado onde ela está atuando. Ampliar esse conhecimento, ampliar essa bagagem que você tem para apresentar. Né? Não dá mais para ficar esperando o cliente andar na loja, ficar esperando as coisas acontecerem sem fazer esforço. Certo? Pode ver, vendedor de sucesso, que conquistou prêmios, que conquistou espaço na empresa, pode puxar a cordinha que na história dele vai ter uma história de muito esforço, de muita luta, de muita abnegação diante de certas coisas. Certo? É um trabalho de relacionamento pessoal, é um trabalho em que você leva uma satisfação ao cliente, você é a ponte entre o desejo dele e a realização. Certo? Então essa visão tem que estar o tempo todo inserida na cabeça da gente. Como podemos realmente ampliar essa visão com relação ao conceito de cliente. Certo? Essa relação que a gente cria, essa construção que a gente está criando com relação a essa nova visão profissional, ela tem que estar bem virada para o cliente. Né? O trabalhador que não, de vendas que não tem essa visão, ele está realmente se habilitando a amanhã ser mais um desempregado. E a empresa que não busca isso, que não insere na sua mentalidade a visão para o cliente, ela já ela vai sair também do ar, porque ela não vai suportar ficar no mercado quando sem clientes dentro da loja. Se você não trata bem o cliente, ele não volta na sua loja. Certo? Então tem várias coisas que nós vamos ver durante esse curso, vamos construir, certo? Esse perfil, peça por peça, para que a gente no final tenha lá um boneco completo sobre o profissional de vendas. Como se vestir, como se relacionar, como abordar, como prospectar, como negociar, e assim vai. Certo? É necessário, meus amigos. É necessário, meus amigos, que a gente faça um esforço dentro desse curso. Tem muitas coisas interessantes, muitos aprendizados para vocês. Certo? Isso é fundamental hoje para a gente conseguir entrar no mercado de trabalho. Tem que ter, acima de tudo, qualificação. Em relações interpessoais, conhecer aquilo que você está se propondo a fazer e nunca deixar de lado essa proposta de que nós estamos
num trabalho e que o foco principal dele é o cliente. Okay? Então não dá para fugir mais. A gente está com foco na profissão, que é uma profissão nobre, é uma profissão séria, e estamos com foco no mercado que muda muito velozmente. E a gente precisa acompanhar essas mudanças. O profissional que para no tempo, ele fatalmente vai perder o emprego dele mais dia, menos dia. E isso é uma coisa que a gente não vai fazer. Nós vamos ampliar a nossa capacidade de emprego. Vamos chegar no final desse curso, vocês vão corrigir algumas coisas posturais suas, algumas ideias vão ampliar na sua cabeça e vocês vão ser profissionais um pouco diferentes do que sempre foram. Então essa separação, gente, não dá para a gente fazer. O cliente é a razão do nosso trabalho. Eu vou estudar todas as técnicas, mas não vou aplicar com o cliente. Certo? É a razão do trabalho de qualquer profissional de vendas. Todos que estão na loja, afinal, mas o profissional de vendas em muito especial. Ele tem que estar consciente do papel que ele exerce naquele contexto da loja. Certo? O tempo que a gente tem visto hoje, as mudanças que têm acontecido, a velocidade que acontece, é até assustador. Mas mais assustador ainda é você ficar à margem disso aí. É você não se inserir nesse contexto de mudanças. Tem gente que faz muito tempo que não entra numa sala de treinamento e ainda se acha um excelente profissional. Eu tenho cá minhas dúvidas se é um excelente profissional. Mas tem aquelas pessoas que estão buscando periodicamente um curso para se reciclar, para ampliar seus conhecimentos, uma proposta para apresentar a quem o está contratando, certo? Então é isso. O projeto da vida de um profissional de vendas é muito simples. Basta simplesmente ele assumir a responsabilidade de ter a capacitação suficiente para ocupar um espaço no mercado. Não dá para separar, como eu já disse. Tem que unir, tem que integrar o conhecimento, a capacidade humana e a habilidade de atender bem o cliente. Certo? Então dá para a gente deixar de lado. O tempo está mudando, as coisas estão acontecendo e a gente precisa entender que o mercado não quer mais pessoas que estejam desconectadas do trabalho. O que espera da gente é que a gente esteja conectado com o trabalho e com a visão virada para o nosso cliente externo, para o nosso cliente, para o nosso amigo. Certo? Maior que o nosso cliente não é a nossa empresa, é o cliente que compra na nossa empresa. Esse sim é o nosso verdadeiro objetivo. Ok? Bom, gente, essa parte que a gente apresentou para vocês com propriedade, falando um pouquinho sobre esse curso, não deixe de fazer. Faça um esforço, conclua esse curso, que eu tenho certeza que haverão conquistas a partir do término dele. Ok, gente? Nossa aula de hoje encerra-se e aguardo vocês na próxima aula. Muito obrigado.